TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Imaginemos uma sociedade em que o ensino de filosofia e sociologia não é prioridade para formar uma base de pensamento dos seus jovens. Imagine um país em que os recursos destinados à educação básica e superior, que já não são suficientes para atender às necessidades, sofrem um corte linear, especificamente para as universidades federais, de 30%. Não, mas não para por aí. Imagine que os jovens pesquisadores de mestrado, doutorado e pós-doutorado, que vivem com uma bolsa de estudo que mal dá para que eles possam se manter, mas que também são cortadas. Ou seja, se não bastasse o sucateamento, o abandono de projetos de pesquisa científica da mais alta importância para atender essa mesma sociedade, os futuros pesquisadores agora já não poderão mais seguir suas carreiras porque simplesmente as bolsas já não mais existem, por uma decisão superior de quem, a rigor, deveria gerir toda a educação brasileira, no caso, o ministro da Educação. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para debatermos os vários assuntos atinentes não só à educação, mas também à política e à administração deste país, que costumo dizer não é para amadores, chamado Brasil, nós estamos iniciando este programa e temos hoje, para participar desses debates, os nossos professores convidados. O professor Dr. Maia, um advogado, jovem integrante da nossa equipe aqui. O professor também Dr. Rômulo Leitão, procurador do município e também debatedor, colaborador. O Dr. Francisco Moreira, cientista político, pesquisador do NUDOC e que nos ajuda aqui semanalmente a refletir sobre os temas que colocamos em discussão. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje para os debates os professores, pesquisadores e debatedores do programa, Francisco Moreira, Rômulo Leitão e o Dr. Maia. E vamos iniciar essa discussão, agradecendo desde já aos senhores, com o tema de objeto de abertura do editorial do programa, sobre a situação hoje da educação brasileira com todos esses cortes que ela vem sofrendo nesse instante. Primeiro foram os cortes nos orçamentos das universidades em 30% linear para todas. Corte de um orçamento que, diga-se, já não é suficiente para atender às necessidades do ensino superior brasileiro. Agora, se corta também pela CAPES as bolsas de pesquisa em mestrado, e doutorado e pós-doutorado. Deve ser lembrado que a pesquisa científica no Brasil, desde o ano passado, que foi abandonada, e os poucos cérebros, os poucos ou muitos, acho até que muitos, que nós temos pessoas muito preparadas no Brasil, estão indo para a Europa, para os Estados Unidos, os pesquisadores, e certamente não voltarão mais. Portanto, o Brasil começa a perder a sua inteligência.
na área de ciência. Eu queria então abrir, e agora, com tudo isso que nós estamos assistindo. É um país imaginário ou isto é Brasil? Professor Rômulo Leitão, qual é a sua percepção de todas essas questões? Bom, queria cumprimentar a todos, Maia, Moreira, Arnaldo, a técnica. Não dá mais para a gente dissociar qualquer assunto hoje que está acontecendo no Brasil da política. Então, principalmente por conta da reforma da Previdência que tramita a passos lentos no Congresso Nacional. Eu acredito que, a gente já falou nesse programa aqui algumas vezes, que essa pauta da reforma da Previdência é muito indigesta e muito impopular para grandes setores da população. E o presidente tem utilizado as redes sociais para colocar outras pautas e outras medidas que atendam a anseios de alguns grupos de pessoas, de algum eleitorado dele específico. Então teve a questão da arma, da liberação do porte de arma, que eu acredito que vai ser judicializado, a própria base do governo acredita que vai ser judicializada. E tem agora essa questão dos cortes na educação. Hoje de manhã eu li uma nota que o MEC enviou para a Folha de São Paulo, e ele, naquela nota, a gente tem que realmente, eu estou partindo do pressuposto que a nota seja verdadeira e material e formalmente, ou seja, que seja realmente isso. O que diz da nota é que o corte não foi 30%, que foi de 3,4%, porque na verdade foi 30% em cima das despesas não discricionárias, que equivale a 13,8%. Então seria 30% em cima de 13,8%. Só que agora que está saindo essa notícia, depois de ter sido dito expressamente que haveria um corte nas 3 universidades e depois um corte linear em todas as universidades. Realmente eu não sei se vai haver um corte linear de 30% ou se o MEC realmente estava pensando num corte de 3,4%. Aquela dramatização que o ministro da Educação fez com 100 chocolates, tirar 3 chocolates e meio, para dizer que o corte é só isso, é dentro dessa perspectiva, 30% sobre 13,8%, que seriam só as despesas não discricionárias, ou seja, aquelas despesas que são obrigatórias. Então, tem essa questão que a gente ainda vai ter que enxergar qual é realmente, se é 30%, se é 3,8%, que é uma diferença muito grande, como 500 mil para 500 milhões também, que foi outro erro cometido recentemente, é uma diferença muito grande. Agora, é uma pauta que atrapalha a reforma da Previdência. Você colocar pautas polêmicas dessa maneira, dessa natureza, vai mostrar derrotas que vai enfraquecer mais ainda a questão da reforma da Previdência. Eu não sei se é a estratégia do presidente ou se é uma aceita opiniões daqui e dali e joga... Nesses outros 2 dias, só te cortando só para complementar, nesses últimos 2 dias, eles têm feito uma ofensiva no sentido de tentar esclarecer, ou seja, eles colocaram uma situação que, na verdade, gerou, né, um tipo de perspectiva, e o que tem sido mais ou menos comum nesse governo. Ele primeiro, né, entra com uma determinada pauta e recua, né, como uma forma, né, que pode ser uma forma de estratégia. Né? Ontem, por exemplo, eles passaram em quase todos os jornais, no Jornal Nacional, naquele jornal em pauta, né, gente do MEC, da CAPES, tentando falar sobre a questão das bolsas. Eles dão uma versão que as universidades dizem que é o contrário. Né? Por exemplo, o corte das bolsas, né? Eles estão dizendo que é apenas das bolsas que não foram ocupadas. Né? Mas aí a universidade estava em processo. Né? Ou seja, os alunos tinham acabado de apresentar seus projetos, de serem inquiridos pelos professores, e quando eles foram entrar no sistema, né, para pegar a bolsa já não existia mais. Pois e houve um corte de 3.500 bolsas e agora recuaram 1.700 porque tinha mestrado, doutorado, nota 6 e 7 da CAPES, que são as 2 maiores notas, que também receberiam um corte. Então eles já recuaram. Então fica difícil, a gente tem que... O discurso sobre privatização das universidades públicas no Brasil, ele não é novo. Né? Ele vai e volta ciclicamente. Esse cenário que se começa a desenhar a partir dessas ações, vocês com a experiência que têm como professores que são a vida inteira,
Não estaria aí a preparação de um campo para esse processo, professor Moreira? No período do Fernando Henrique Cardoso, né, houve, vamos dizer assim, uma tentativa real de se privatizar as universidades. Eu me lembro que na UFC faltava tudo. 8 né? anos sem aumento. Tudo. Aquilo que era fundamental, você não tinha. Cortou-se telefone, cortou-se energia, faltou papel, tudo. Tá certo? Que era. E aí o Paulo Renato, na época, abriu as portas da educação Privada? para o setor privado. Né? Para que esse setor privado ocupasse esse espaço. Então, ali você já tinha um projeto muito claro, né, de privatização. Ou seja, eles não iam privatizar a universidade, vamos privatizar o UFC, mas você abre o espaço para o mercado, para que o mercado... Né, agora eles ampliaram mais ainda esse mercado, né, para que que já existia, né, mas agora, né, legitimamente, a partir uma lei que abre espaço para que os setores privados, principalmente do exterior, venham ocupar esse espaço. Deixa eu colocar o professor Maia aqui nessa discussão, nessa perspectiva, professor Maia. Os cortes de 30% sobre 13%, que equivale a 3%, ou seja lá qual for, que não está claro ainda para a população. São bem diferentes. São bem diferentes, é verdade. Na verdade, isso implica em sacrificar ainda mais uma gestão pública que já vem sacrificada há muito tempo. E eu não estou nem entrando no mérito com relação à eficiência ou ineficiência. Reduzir orçamento de algo que já não, supostamente, não vem bem, não é uma forma de provar essa ineficiência, agravar essa ineficiência com esse objetivo aí de, alguma forma, atingir o ensino superior público para uma provável privatização? Qual é o seu entendimento sobre isso? Olha, Arnaldo, realmente ninguém gosta de conviver com restrição. Se falou muito aqui, professor Romo, o colega Moreira, sobre cortes, se tem falado muito de corte nas universidades. Mas quem nos escuta convive com uma situação que eu queria pontuar antes de começar esse debate, que é um corte drástico de 7 milhões de pessoas que sofreram um corte em toda a sua renda. 7 milhões de pessoas perderam emprego nos últimos 3 anos no Brasil. Mais 27 milhões de pessoas, de brasileiros, estão vivendo em período integral. Essas pessoas trabalhavam 8 horas, não arrumam emprego, vão trabalhar metade, Arnaldo. E elas convivem com um corte de metade do salário delas. 2 milhões de pessoas tiveram corte nos seus planos de saúde. O camarada tinha um plano de saúde porque tinha um emprego, e ele sofreu um corte que obrigou ele a ir para uma UPA que não tem condições de atender a família dele. Ele perdeu um corte na energia elétrica dele, perdeu um corte no lazer que ele tinha. Eu estou falando de algo em torno de 30 milhões de pessoas que sofreram cortes gravíssimos, severos, que os organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, se estarrecem como uma nação que não passou por uma guerra, nem por um tsunami, nem teve um terremoto, nem um vulcão, conseguiu perder em 24 meses 7% do seu produto interno bruto. Desapareceu a riqueza do Brasil. E o que é que acontece, Arnaldo? O problema da universidade nada mais é do que o desaguadouro dessa crise, que é uma crise vivida pelo Estado brasileiro. Todas as pessoas que estão ouvindo a gente convivem com restrição. Você convive com restrição, o nosso ouvinte tem restrição. O camarada não chega na casa dele e diz: eu quero comprar o carro hoje, eu quero aumentar quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero aumentar o salário do meu funcionário, quero contratar mais funcionário. Ninguém faz isso. A universidade nada mais é do que um elemento de gasto do Estado. Então, o Brasil passou por um choque tremendo. E existe uma parcela do Brasil que não é coberto por benefícios e privilégios estatais. Essas pessoas estão sofrendo, Arnaldo. Eu me preocupo muito com o corte que essas pessoas tiveram na vida delas. Então, e o corte das universidades? Exatamente. Quando chegou a hora da universidade dar a sua contribuição para, através da sua inteligência, a universidade brasileira, principalmente nos estados pobres, como o Ceará,
Eu estudei na Universidade Federal, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo, nós que somos da elite privilegiada, diferentemente da maioria do povo, que temos acesso à universidade estatal de excelente qualidade, embora que não seja gratuita, seja cara, nós conhecemos o papel. Agora, é necessário que a universidade conviva com a ideia de que precisa aumentar a eficiência do gasto. E mais, se falou da reforma da Previdência, que nada mais é do que pegar um deputado que ganha 38 mil reais e dizer que ele vai ganhar igual o porteiro da Câmara dos Deputados, que ele tem que ter uma aposentadoria igual a do porteiro da Câmara dos Deputados. E parece que existe uma panaceia, como se isso não tivesse nada a ver. Então, se a universidade pública, com a sua inteligência, com seus economistas, com o brilho dos seus acadêmicos, reconhecido pelo país, tivesse uma proposta de apoiar a reforma da Previdência, talvez, Arnaldo, nós não tivéssemos afundado nesse déficit violento que o Brasil passou. Essas pessoas que não estão na universidade, mas que tiveram cortes nas suas vidas, nos seus empregos, na sua educação dos seus filhos, não tiveram que tirar o filho da escola porque não tem dinheiro, porque não tem emprego, corte em plano de saúde, corte de comida. Você sabe melhor do que ninguém. Você está, então, defendendo que esses cortes são corretos, tem que haver, porque isso poderá resultar na melhoria do sacrifício dessas 30 milhões de pessoas que você mencionou aqui posteriormente. Estou dizendo que a universidade está passando por uma situação muito mais confortável do que essas pessoas. E que a inteligência brasileira precisava reagir quando o Estado quebrou. O Estado quebrou. Ninguém falava nada. Quando o presidente da República estava gastando dinheiro, não tinha ninguém na universidade fazendo greve contra aumento de salário para funcionário público. Ninguém fazia greve contra a aposentadoria. Quantos funcionário público não tem aumento de salário? Quantos funcionários? Quantos anos? Nos últimos 3 anos de crise. Anos, não é verdade, professor. 6 não anos. É verdade, professor. Eu sou funcionário Não público. é verdade. Eu sou funcionário Servidor público federal teve aumento nos últimos... Aumento real na nos últimos 3 anos. Os da universidade não tiveram aumento. O problema talvez é que na universidade já esteja furando o teto do Supremo. E Não, rapaz, quando que tem é um isso? aumento, tem professor... Meu Deus do céu, Você pode pesquisar lá. O problema Teto? Não, fura O teto. professor ganha 12 mil, rapaz. Não tem ninguém que fura teto na UFC? Mas a maioria Não tô dizendo que a maioria. fura teto quando junta com o procurador. A maioria esmagadora, professor Rômulo. Não A maioria esmagadora do Brasil ganha R$ 2.400. Mas você está falando da universidade. Isso aí Na isso universidade aí é retórica, na mas. universidade privada alguém ganha. Você quer comparar um professor que trabalha 40 horas, que tem uma carga horária, que forma outra pessoa, ganhar 10 mil reais, você quer que ganhe o salário mínimo? Não quero que ganhe o salário mínimo, não. Você está dizendo. Não estou falando isso, não. Você acabou Tá de dizer. gravado, eu acho que não. Você está dizendo o seguinte, que vamos fazer o corte na universidade, porque o povo está Não, com não estou falando isso, dificuldade. não. Tá, você está Quem justificando. sustenta a universidade, professor? Não é o povo que trabalha? Os impostos. Os impostos Os que mesmos trabalha. impostos dos O povo que trabalha. Apesar da desoneração, da folha, de várias empresas, que é do tamanho do trilhão do Paulo Guedes, é o povo que sustenta. Os verdade. dois lados, tanto a universidade quanto essas Não é organizações. razoável, professor Rômulo. porque a gente já tá não, discutindo não, antes. mas é o seguinte, não é razoável, por exemplo, que 2/3 do orçamento do MEC, 2/3 sejam gastos em universidades públicas, ensino superior, não parece ser razoável, enquanto nós temos o ensino fundamental e médio, que é o que o pobre acessa, de péssima qualidade. Mas isso aí você sabe o que é a gasto do Constituição. Brasil, olha, vou dizer uma coisa, o gasto do Brasil em educação... mude a Constituição. O gasto do Brasil em educação é igual, percentualmente, em relação ao PIB, igual ao da Alemanha. O Brasil gasta... pode ser até estarrecedor o que eu vou dizer. De o onde Brasil cidade? gasta do FMI, da OCDE. O gasto do Brasil, 6,2% do PIB do Brasil é gasto na educação. Sabe qual é o problema, Arnaldo? É porque esse dinheiro vai para o ensino superior. E as pessoas que são humildes, não existe uma focalização. O que o estudante... Fundeb, Maia, quanto é que se gasta O Fundeb, o ensino médio não é representativo. Não é representativo em relação ao gasto. Não é representativo. Vem do dinheiro da União, é dividido também. A gente precisaria investir no ensino fundamental. E eu não sou contra Mas também é o Estado financiar o ensino superior, não, Arnaldo. Me parece que o aluno carente quer o quê, Arnaldo? Ele quer estudar. Ele não está preocupado com esse debate da gente aqui. Isso é assunto intelectual. O aluno quer estudar. E ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. Para ele é indiferente. Você concorda comigo que é indiferente? Quem está nos ouvindo aqui, se ele vai estudar numa universidade estatal ou uma universidade pago pelo Estado, me parece que se houvesse uma eficiência maior do gasto, teria um retorno melhor para a sociedade do que é investido. E o valor é alto. Deixa eu fazer um intervalo nesse alto. primeiro bloco. Nós vamos sequenciar essa discussão nessa sua perspectiva, que você acabou de dizer que o que interessa ao aluno é que
o ensino seja de qualidade. Porque ele quer estudar. E cortar no público, não. seja no público ou no privado. Entretanto, esse aluno a que você refere, ele não pode pagar o ensino privado. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Hoje nós temos as participações dos professores Francisco Moreira, Rômulo Leitão e o Dr. Maia. Estamos discutindo aqui essa crise, não posso chamar de outra coisa não, essa crise na universidade a partir dos cortes anunciados pelo atual ministro, não só nos orçamentos, mas também agora nas bolsas de pesquisa para mestrado, doutorado, pós-doutorado, que já não são lá em quantidade e nem em valor suficiente para atender às necessidades e se formar um bom pesquisador. Queria retomar essa discussão a partir do que disse o Dr. Maia na última fala dele, no encerramento do bloco, de que ao aluno, e aí eu concordo com ele, o que interessa é que ele estude, porque ele quer estudar para se construir como cidadão e, portanto, construir a sua vida. Verdade. Ponto 1. Tanto faz ser no público como no privado. Também é verdade. Ocorre que nós estamos falando de uma população que, como o Dr. Maia mesmo disse, temos hoje, os números variam, 14 milhões de abertamente desempregados, somados à economia informal, você passa de 30 milhões de pessoas, segundo os dados. Essas pessoas não podem pagar ensino privado, não. Qual seria a alternativa? E o Estado reduz, portanto, a possibilidade delas estudarem numa universidade pública quando faz os cortes que fez? Qual é a saída, professor Rômulo? Não sei. É fácil. Não, que a saída ele tem. Eu tenho, tranquilo. Posso dizer? Peraí. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar. É o Milton Friedman, o voucher. Com voucher mais da clareza. educação. Primeiro, Milton Friedman é o a prêmio universidade, quando se fala em universidade, a gente precisa falar de um tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Universidade sem isso. Qual é a extensão? Hein? Você precisa conhecer. Ah? Não pode falar de uma coisa sem. Vamos lá. Das 100 maiores universidades do mundo. Como é que a gente vai saber a Universidade Federal. Como é que a gente vai fazer isso? Tem extensão. Universidade, então, vamos lá, patentes mundiais. Vamos pegar as métricas. Ele quer toda a vida partir para esse. Num dado que ele não me mostra. Não é? Então, se você não tiver. O museu pegou fogo da universidade. Universidade privada. A USP quebrou, professor. A universidade quebrou porque o Estado quebrou. Não, ele tem 9,7% pela Constituição do Estado de ICMS de São Paulo. A USP quebrou porque o reitor só dava aumento para o funcionário. É uma prefeitura. Meu amigo. Não tem eficiência. O museu pegou fogo, professor. A Catedral de Notre Dame
pegou fogo, todo mundo ficou. E aí, no Brasil, o que é que aconteceu? O dinheiro da UFRJ, o reitor, em vez de... O próprio presidente disse o que era. Não sei quem é o presidente. Queimou. Pegou fogo. Não tem mais o que fazer. Não, o presidente Bolsonaro. Tá errado, é um imbecil. Eu tô dizendo é que o museu pegou fogo. O museu pegou fogo. Eu sei. O fato é esse. Eu sei. O museu pegou fogo. Mas e aí? Sequenciando. Então é o seguinte, se você, a universidade privada, por exemplo, o financiamento, como é que é se deu o crescimento das universidades privadas? Através de financiamento do Estado. Fiéis. Exatamente. E o Estado precisa financiar o aluno pobre. Sim. E isso acontece. Exatamente. Então, o que é que acontece? Por que, por exemplo, a Universidade Federal, qual é o problema dela cobrar mais mensalidade de quem pode pagar? Você está propondo... Já é outra pauta isso aí. Não, é financiamento da universidade. Não, já é outra... A gente está falando do FIES. Você está propondo que, nesse caso, se extingue as universidades públicas. Exato. E o Estado institua, portanto, a ampliação do FIES para financiar o aluno. Talvez. E não mais Exato. as instituições. É isso que você está Isso dizendo? que o professor Milton Friedman... Exatamente. Professor Romulo, qual é a sua percepção sobre Olha, essa ideia? Primeiro, a gente ainda temos uma Constituição que precisa ser observada, positivada, implementada e observada. Tudo isso que a gente está falando aqui de maneira um pouco desorganizada pressupõe que existe um planejamento dentro da Constituição, um projeto educacional, uma Constituição econômica, um projeto de Estado. Nós somos uma federação com 3 níveis e o Distrito Federal. Na Constituição, nós temos uma divisão de competências na educação, na saúde, na assistência social. Tem níveis, tem universidades estaduais, universidades federais, universidades privadas. Essa burocracia funciona? Com eficiência? Não dá para fazer uma revolução, como o professor Maia está propondo, de forma um tanto desorganizada, sem mudar a Constituição. Sim, mas sem mudar a Constituição. fazemos uma PEC. Fazemos uma PEC. O governo não passa nem nome de rua no Congresso Nacional hoje em dia, porque não tem articulação. A universidade alguma. poderia pedir isso. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não tem como passar absolutamente nada, fazer uma reforma na educação. Ainda existe um poder judiciário que vai barrar qualquer sandice dessa sem planejamento. Como é que você faz no curso de uma reforma da Previdência, que é necessária, você acha que é? É fundamental. Fundamental. Como é que se faz um decreto flexibilizando armas para todo mundo, criando uma celeuma? Se foi movimento diversionista, foi um tiro no pé. Verdade. Porque isso aí só fez diminuir a legitimidade maior do Congresso e vai judicializar uma questão e vai ser mais uma derrota. Quando o governo é derrotado, toda vida que o governo é derrotado, o Congresso Nacional, o deputado do centro, que não tem nada de centro, do centrão, ele diz assim, esse governo está perdendo tudo, por que eu vou me queimar aqui com essa reforma? Ele está dando tiro no pé. Toda vida que faz esse movimento. Aí corta a bolsa, depois volta atrás. Corta 30% de 3%, porque diz que faz balbúrdia. Depois volta atrás. Corta 30% de todo mundo. Não é 30%, é 3,5%. Faz mudança sem passar pelo Em relação ao voucher da educação. Não, vamos discutir isso aqui que eu acabei de falar. Certo. O que é que você acha disso? Eu acho que o governo cria ruído, atrapalha a comunicação. Pronto, essas pautas de costumes, como se costuma dizer, o Olavo de Carvalho está atrapalhando. Com todo respeito. O Olavo de Carvalho está brigando com os militares, fazendo fogo amigo. Isso você acha que o nosso ouvinte está preocupado em arrumar o emprego dele e cuidar da escola do filho dele? Ou está preocupado discutindo outra exatamente, questão. Eu concordo. Eu acho que existe um problema do governo que ele não consegue se concentrar naquilo que é importante para o cidadão. Existem umas pautas, como se falou lá, o presidente dá umas bravatas. Eu acho que ele está numa linha certa, em alguns pontos, principalmente no eixo ali do Paulo Guedes, que não é por uma questão ideológica, mas parece que o Brasil tem vontade de ter uma experiência de um mercado de ser igual, todo mundo ser igual. Se as pessoas fossem mais iguais, não tivesse tanto estatismo. O problema, sabe o que é, Arnaldo, da crise? É do governo, não é da sociedade. O Brasil real... A crise é do governo, não é do Estado brasileiro. É do Estado brasileiro, do Estado. O Estado é que está em crise e o Estado não encolheu. Os empresários que estão ouvindo a gente, está todo mundo quebrando. Só quem vive bem no Brasil é quem manda, quem está embaixo do guarda-chuva do governo. É o funcionário público que tem aumento, que não pode perder o emprego, que tem aposentadoria integral. O empresário quebra. O empresário quebra. Mais. O senhor nunca teve um CNPJ. Então, o empresário quebra de verdade. Exatamente, está errado também. Porque qualquer desigualdade, ela gera uma distorção. Não existe almoço grátis. Nós precisamos ser, assim, é muito claro, e me parece que o Brasil hoje incorporou essa pauta. Nós precisamos ser um país igual.
Não adianta todo mundo querer ter o seu privilégio. Formule para o assinante, melhor, a tese que você está defendendo, de financiar o estudante através da instituição do que você chamou de voucher educacional, que na prática já existe com o financiamento do FIES. Desde o Fernando Henrique. Porque qual foi a filosofia, qual foi a lógica do FIES? Como as universidades públicas não dispunham de vagas suficientemente para poder absorver todo o contingente da massa dos filhos dos trabalhadores, que, portanto, dependem do ensino público para poder estudar, criou-se um financiamento chamado FIES, para que esse aluno que uma vez não ingressou na universidade pública, ele pudesse ir numa universidade privada e se matricular, porque ele estaria, portanto, sendo financiado pelo Estado brasileiro e teria aí as regras para devolução de pagamento disso posteriormente. O princípio era esse. Muito simples. Qual Vamos lá. Formule aí a sua ideia de acabar com o ensino público nas universidades e financiar, portanto... financiar o aluno, porque a ideia é o seguinte, o aluno, se você pegasse e vendesse as universidades, 83 universidades federais, 90 universidades, arrecadasse aí 500 bilhões, você poderia financiar numa universidade privada que opera de forma mais leve. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a universidade privada não tem que fazer licitação, se o professor não for um bom professor, o aluno tem direito de botar o professor para fora. Se o professor não tiver uma boa didática, o aluno quer botar ele para fora, a gente quer ter esse direito, queremos ter eficiência e não está amarrado ao Estado. Então, sem tirar dinheiro da educação, inclusive de nível superior, você teria talvez uma multiplicação de oportunidade para pessoas pobres se você financiasse o aluno. Por exemplo, você recebe o Bolsa Família, 13 milhões de pessoas. Quem está no cadastro do Bolsa Família, se conseguir acessar qualquer universidade, o Estado vai lá e banca. De repente, poderia ser nem empréstimo, Arnaldo, poderia ser pago mesmo. Me responda só uma coisa, o desenvolvimento da pesquisa científica, porque é da tradição das universidades privadas do Brasil não fazer nem pesquisa nem extensão. Isso é público. Tem um nível de ensino muito bom lá na graduação, até em algumas pós-graduação, mas não desenvolve pesquisa científica. A pesquisa científica do Brasil, até hoje, foi desenvolvida pelas universidades públicas, federal e estadual. Como é que ficaria, portanto, e o Brasil já está muito atrasado, ainda assim. Como é que você tem toda a razão, é importantíssima a pesquisa. O Estado poderia selecionar quais são os eixos de pesquisa que ele quer fomentar e, independente de ser universidade privada ou universidade pública, o pesquisador vai lá, se candidata e recebe a verba. O que não dá é porque é verdade que a maioria do recurso para a pesquisa foi para a universidade do Estado, porque existia um acesso preferencial àquele ali. O ensino superior brasileiro, até recentemente, praticamente era estatal, o que é uma distorção brutal contra os pobres. É a universidade da elite que é pago pela favela. É isso a Universidade não é Federal. verdade. Não é verdade, esse dado está completamente furado. O dado recente, Isso 58% dos alunos da universidade tem renda baixíssima. Depois da cota, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é... Depois da cota não, por causa da cota. Qual é o problema da universidade cobrar de quem pode pagar? Que estuda na Universidade de Medicina, no Direito, na Engenharia. Por que ele não pode pagar? Por que a universidade não defende? Porque você tem que mudar a Constituição. Mude a Constituição. Faça seu grupo, se candidate, mude a Constituição. Veja lá o Onix mudando a Constituição. Mude a Constituição. Pronto. Não pode por isso. Ah, tá certo. Não pode por isso, porque a Constituição não pode. A Constituição não permite. Agora, se quer mudar isso, vamos debater. Vamos debater. 58% da universidade, aí você vai ter que concordar. Se você está dizendo que só tem rico na universidade, e eu e o professor Moreira estamos dizendo que tem 58% pobre, então vamos cobrar dos 42%. Mude a Constituição. Tem um detalhe que ele num determinado momento falou disso. A gente está questionando aqui a bolsa de mestrado, a bolsa. Olha, depende muito. Por exemplo, você talvez não tenha tido necessidade de dar bolsa para estudar. Eu conheci centenas de pessoas, milhares de pessoas que dependiam da bolsa. O Bolsa Família também. Dependi. Bolsa Família também, professor. Eu dependi da bolsa para estudar. Bolsa Família também. Tá entendendo? Então é pra diferente. Comer. Diferente. Pois é. Mas é não diferente. Não é para estudar mestrado ou doutorado, não. Sim. Eu tô criticando a Bolsa Família? Não, estou só dizendo que tem gente que está sofrendo corte da renda, da comida. Não, mas o que você está dizendo é que isso não é importante. Mas a gente está debatendo a universidade aqui, tu está fazendo proselitismo. Quer puxar um
problema está que não tem defendendo a nada a universidade. ver. É claro que é. Claro que Ninguém tem é só contra a favor da universidade, não. família. Não, mas você está dizendo isso é discurso Eu sou a intelectual. favor gente de tá resolver discutindo o problema a da universidade. O Estado claro, foi das pessoas mais capturado, pobres. mas o que o governo fez foi, não Mas foi é- extinta a universidade. Qual foi a universidade que foi extinta? Não foi extinta, Não mas você foi está ainda, dizendo mas que o tem que caminho ser. tá Não, sendo que preparado. deveria Então você ser mais tá dizendo que tem que eficiente. ser. Ou seja, isso é um projeto. Isso é um projeto. Isso aí não é novidade, não. Está no programa. Todo mundo disse lá do Bolsonaro. Darcy Ribeiro já tem um dizia cara para isso. privatizar tudo. Isso é um programa. Seria uma coisa, não seria uma coisa Não, só. então vamos falar as claras. Esse governo quer privatizar tudo, inclusive a Eu não Petrobras. falo em nome do governo, deveria ser privatizada a Inclusive, Petrobras. pronto, então pronto. Não Tá. deveria, não. Os maiores escândalos de corrupção da história do capitalismo. Eu não sei qual é o dado 6,2 também, não. Não bilhões. sei qual é o dado também, não. Mas na Enron, lá nos Estados Unidos, um daqueles escândalos já bate a Petrobras. Mas vamos pra frente, olha. Mas não é estatal. A Enron é privada. Mas era dinheiro do Era povo. estatal, Era dinheiro do dinheiro de que povo. povo? Do povo americano. É quebra, a empresa quebra, como o capitalismo americano. Daí o Estado quebra. deu um Quebra trilhão. Não, o Estado Quebra deu não, um os trilhão. bancos- Deu um trilhão os para bancos- $1 trilhão mas de foi dólares. devolvido. O Os Estado bancos americano deu $1 agora trilhão de foram dólares. salvos pelo o Estado americano. O Estado americano está crescendo, ele é rico. O Estado americano Vamos deu imitar o $1 trilhão americano. de dólares. Vamos trilhão. imitar. Eu morei lá O que 2 é anos, eu que- sei. Vamos que- imitar $1 o trilhão americano. de dólares. Não tem universidade federal nos Estados Unidos, não. A última. Pronto. É Vamos onde você está imitar, querendo. vamos imitar o Você tá americano, eles são ricos. Mas o São rumo deles são próximos, são diferentes. desenvolvidos. A pesquisa americana é melhor do que a nossa? É claro que é melhor do que a nossa. Olha a retórica, não, claro que é melhor. Não, mas você está discutindo criticando. isso. Não, mas nós não estamos inspirando no modelo americano? Não. Eu acho que o modelo tá certo Não, mesmo. quem está falando de eu falei que o Você falou. Estado americano injetou $1 trilhão no capitalismo americano, Mas senão não tem Banco do Mas Brasil, você BNB, concorda? BNDES, não, lá. Existe, rapaz, existe. Qual é o Banco Existe uma Estatal rede de americano? proteção, existe uma rede de proteção. Não, o banco, a rede de proteção é seguro, securitário. Não é isso que eu estou dizendo, não. Existe seguro para proteger Privado. ex-patente. Não, Ah, amigo. sim, é Existe uma irrisório. rede de proteção. Irrisório. Agora a saúde é privada. E o que o Obama tentou E fazer... a educação também. E a melhor do mundo. Pronto. É uma realidade, né? Então acabou o discurso. Ah, Acabou a discussão. A gente está querendo discutir uma coisa e você não consegue. Você está atacando. Não estou atacando, não. Você está Você está se sentindo atacado. Não, é porque a gente estou tá discordando de você, mas não estou atacando. discorde, você tem todo direito. Agora, quando a gente fala uma coisa, você muda o assunto. não estou mudando. Quando Você- eu falo uma coisa, os Estados Unidos Você injetaram que falou $1 dos trilhão. Estados Unidos. Injetaram $1 trilhão. Você concorda? Foi o Estado americano. O Estado americano, para evitar a maior crise da história do capitalismo. Que ele fez. E o Por BNDES falta de quê? De regulação de quem? Do Estado americano. está certo, é Então, verdade. então vamos- Mas não saíram da crise então, deles. Saíram, Foi menor do que a nossa. mas já estão desregulando tudo. E o desemprego lá está 3,2, Tá, pleno emprego. Um menor de 40 anos. Mas, Pleno mas a gente emprego. não- a gente Estão super está bem. falando de fatos históricos. Certo. Então, quando você diz, vamos privatizar tudo. Foi injetado 500 bilhões do BNDES. Nós fizemos a mesma coisa. Para quem? Para o Wesley Batista, Joesley Batista, Ike Batista. Tá o americano colocou na economia deles e são próximos, produtivos, são ricos. Tá errado. É a economia mais pujante e diversificada do planeta. A melhor ciência do mundo, a melhor universidade do mundo. Quem mais deve o mundo. Não, quem mais deve, eles são ricos. É não? Professor, eu não estou querendo Mas trazer um o discurso problema estrangeiro, não, é que Arnaldo, você- mas foi trazido aqui, o americano injetou $1 trilhão, é verdade, falando de Estado. trilhão de dólares, no Federal Reserve americano, A gente Banco tá falando Central de dos Estado. Estados Unidos. Mas ele injetou no sistema americano, nas empresas dos Estados Unidos. Nós precisamos ter iniciativa privada. Que não tem. Universidades privadas, eficientes, Não o aluno tem. quer estudar. A gente não tem nem O- empresa, a não empresa tem nem privada no capitalismo Brasil no vive às Brasil. custas do então, Estado. Não chegou nem exato, capitalismo. pronto, aí agora eu Vive concordo. pendurado. 800 É verdade. bilhões, 900 bilhões O que, de o que nós desoneração. precisamos romper, tá claro aqui, pronto, concordo com o professor Moreira. Nós precisamos romper com o estatismo. Todo mundo quer ser funcionário do governo. Você pega o melhor aluno do colégio, o melhor colégio de Fortaleza, o que é que acontece? O camarada é o melhor aluno do curso de Direito, vai ser juiz. O melhor aluno da medicina, o cara quer ser funcionário do governo. Então, o Brasil vive uma epidemia de estatismo, que agora me parece que o ministro Paulo Guedes e um choque do governo atual quer romper. bom, eu vou fazer mais um intervalo, que a produção já me informa que o tempo para esse segundo bloco se esgotou. Quando retornar, eu vou propor mudança na pauta, embora ficando dentro dos marcos do atual governo, que é essa crise interna, porque na semana que passou, quando gravávamos o programa, o governo sofreu pelo menos 3 derrotas em 3 projetos que eram importantes, né? Com a aceitação, inclusive, pela grande massa da população, ainda que não conheça os seus detalhes. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A
Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você assinante que ligou agora, nós discutimos os 2 primeiros blocos, as ações do governo federal sobre a questão do ensino superior brasileiro e a pesquisa. E agora eu quero propor que a gente vai manter a pauta, só que na perspectiva política, agora, a partir dos resultados das votações ocorridas na última semana. O governo tinha proposto algumas medidas para votação no Congresso Nacional. E dentre essas medidas estava a transferência do COAF, aliás, a manutenção do COAF, quando ele fez a reforma, no Ministério da Justiça, sob o argumento de que o COAF tem muito mais agilidade para seguir o dinheiro, notadamente aquele dinheiro suspeito de corrupção, enfim, dos crimes do colarinho branco, com lavagem de dinheiro e tudo. O governo foi derrotado e o COAF voltou para o Ministério da Economia, na comissão. Uma outra derrota também sofrida pelo governo, nessa mesma votação, foi com relação à proposta do Ministério. Ele acabou negociando, eliminando o Ministério do Desenvolvimento, criando o Ministério das Cidades com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E isto acabou por aumentar de novo algo que ele já havia extinto e, portanto, deixando o governo numa situação tanto quanto difícil da sua própria base, já que o Centrão não concordou com isso. Eu queria colocar, professor Rômulo, para você, sem contar que, preteritamente, vamos chamar assim, houve aquela discussão de Olavo de Carvalho, lá de Brasília, ou lá dos Estados Unidos, criticando os militares, que são exatamente a força âncora do próprio presidente, e o presidente parece que numa ação assim de como que, tanto razão ao Olavo de Carvalho, ao invés de ficar com seus militares, foi elogiar as críticas do Olavo de Carvalho, que chegou inclusive a falar da doença do general Vilas Boas, quer dizer, uma coisa completamente descabida. Queria colocar para a observação de vocês eu acho que esses tem desencontros aí. Eu acho que tem uma questão anterior a tudo isso, que é o governo está refém de um discurso de campanha, que é o discurso de negar a política. Ou seja, o governo passou a campanha nas redes sociais, porque não houve debate, mas mudar tudo que está aí. Uma pauta populista, vou mudar tudo que está aí, sem dizer como, sem dizer para quê, mudar como. Então ele ficou refém. A questão que está sendo posta, que a gente já discutiu aqui com o professor Rui, num outro programa, a questão é que existe meio termo. A questão está posta é o seguinte: eu não vou negociar absolutamente nada, eu vou fechar com o Centrão e vai ser um balcão de negócio. A política está aqui no meio. Existe política, você tem que fazer política. Em qualquer lugar do mundo, o presidente que precisa de voto no Congresso, ele faz política. Agora, como ele está refém desse discurso, que não posso fazer política, porque fazer política eu vou para a cadeia como o presidente está lá,
Ele está simplesmente deixando a negociação política, a articulação política, sem nenhuma articulação política. Não tem nenhuma liderança, a Joyce e o Major... Olímpio. Não, o Olímpio não, o líder. Certo. O líder na Câmara. Não tem articulação alguma. A reforma da Previdência que vai passar é a reforma que o presidente Rodrigo Maia quiser e o presidente Alcolumbre quiser. Passado isso, se não houver uma articulação, não passa mais absolutamente nada. Não passa mais reforma tributária que precisa, não passa pauta de costumes. Eventualmente, se ele ficar mandando medida provisória, as medidas provisórias vão ser derrotadas e ainda tem a judicialização do que passar e não chegar ainda no Congresso. Então, a questão principal que eu vejo dessas derrotas é uma consequência dessa atitude. Porque eu não acredito que não exista gente no governo que não saiba negociar, que não saiba articular. Mas, pelo que me parece, por conta do discurso de negar a política, dizer a velha política e eu sou a nova política, sem ser a nova política, porque tem filhos, é um deputado de 28 anos de mandato, com filhos na polícia, todos os 3 filhos não fizeram carreira, passaram no concurso público de eleição, ou seja, eles procuraram o Estado também. Então, essa questão que está posta, que você colocou, que eu nem entrei diretamente nela, é consequência dessa que eu estou falando. Discurso. Dessa ausência. Você não pode negar a política. Ele é presidente da República, ele tem que fazer política com o Congresso. Nós temos um modelo que é centralizado. O presidente tem o poder de agenda, a maioria das decisões dos projetos de lei é o presidente da República que envia, e você tem um Congresso Nacional que tem fortíssimas condições de barrar essa coisa. E quem é que manda no Congresso? Os líderes partidários. Então você tem um modelo, é o modelo que a gente tem. Poder de agenda do presidente e a mesa diretora das casas legislativas com muito poder, além dos líderes partidários. Se não houver uma articulação nesse sentido, não passa absolutamente nada e ainda tem um risco, que a Dilma sofreu. Perder completamente a base, aí faz o que quiser. Mas o problema é o seguinte, historicamente no Brasil, desde a Constituição, Arnaldo, o presidente... ele cooptava o parlamento. Concordo. Ele pegava os líderes que o professor Romo falou, concordo com o que ele disse claramente, mas o modelo era o seguinte, o presidente chegava lá, sentava, o deputado do partido tal chegava lá e quer um ministério, o outro pegava, quer outro ministério, se estimulou a criação de partidos. Nós temos 40 partidos, chegaram a ter 40 ministérios, não por coincidência. Então, esse era o modelo. O governo tem tentado fazer uma coisa diferente. E aí, realmente, o professor... Exatamente. Não, mas não é nem questão do extremo, porque, do ponto de vista teórico, é interessante. Não, você vai lá, negocia sem bases fisiológicas, né? Sem toma lá da cá, não vou estar comprando deputado, não vou fazer mensalão e tal. Tudo bem, beleza. Vou fazer indicações técnicas e foi feito. Realmente, o Brasil talvez nunca teve um ministério de pessoas reconhecidamente técnicas. Pelo menos alguns deles. Mas, e aí, veja bem, professor Romo, o que é que o governo apostou? Numa chamada democracia digital, nas redes sociais. Ele é fruto disso, na verdade. O presidente foi eleito sem tempo de televisão, sem dinheiro. Nada mais é do que bonapartismo. Isso aí. Tudo bem, você pode rotular, mas assim, o que o presidente queria era que você, telespectador, acionasse o seu deputado para que ele votasse na reforma da Previdência. Se lembrar quem votou. Que você fosse no aeroporto e pedisse para o seu deputado votar na reforma da Previdência. Que a Universidade Federal, as universidades federais, os intelectuais dissessem, olha, nós estudamos e precisa aprovar a reforma da Previdência. Que o presidente, de certa forma, devolveu o poder para o povo, para a sociedade, para a mídia, para os debates, e não está se mantendo refém ao parlamento. E isso, eu concordo com o Romulo, o Brasil travou. A reforma da Previdência é uma pauta de todos nós, dos 50 milhões de desempregados, não vão ter, resolver o corte deles, do salário deles, da vida deles, sem resolver isso. O presidente da República tem, através das redes sociais, que é usado intensamente, inclusive abusivamente pelos filhos. Esse filósofo aí é uma pessoa que atrapalha o discurso, mas você existe... Olavo de Carvalho, o guru político do presidente. Atrapalha, e alguns ministros também atrapalham. Mas vamos pensar assim, o que tem de bom lá e o que se quer fazer, Romulo, é fazer com que as pessoas que estão ouvindo a gente, através de redes sociais, pressionem os seus deputados no meio da rua. Hoje isso não existia, você sabe, Arnaldo, há 4 anos atrás um deputado não pode pegar um avião mais. O ministro Supremo não anda na rua. Então o Brasil mudou. O Brasil mudou. Um deputado que vai receber propina lá, em troca do ministério, ele não consegue andar na cidade dele, porque o pessoal joga pedra hoje.
A rede social está tudo aberta. Estão bebendo em casa, né? Não sei, eu acho que não em casa, que não vão para restaurante. Agora é muito Exatamente. otimismo, viu? É muito eu acredito otimismo, realmente que o Brasil é diferente. Achar que mudou, que houve uma mudança e ainda achar que essa mudança é positiva, né? Ou seja, na verdade, está faltando presidente. Não, a fiscalização é positiva. Que presidente? O presidente é a pessoa que mais cria problema para o Estado. É verdade, mas vamos fazer como Kennedy. O que é que você pode fazer pelo país em vez de esperar o que o presidente faça pelo Brasil? O que é que nós precisamos fazer? Vamos lá, a PEC está lá, vamos aprovar. Vamos aprovar todo. É uma pauta nossa. Eu quero que aprove, por exemplo. Ah, pois é, você não quer que aprove? Você é contra aprovar. Então pronto. Então é preciso dizer que a sua opinião é que causa corte de bolsa de mestrado para os seus professores. É que essa vamos ser francos. Ele é a mesma conta. Determinados setores para que apoiem. Não existe déficit no orçamento da União? Ele não quer negociar, nunca quis. Não faz questão de negociar, mas faz pressão em determinados segmentos. O senhor é contra a reforma da Previdência e reclama que corta verba da universidade? Ah, sou, sim. E reclama e tem que ter. Então você quer que tenha dinheiro para a universidade e não faz a reforma da Previdência não pode ser você está brigando com a matemática para resolver todos os problemas. Não é, mas é a maior conta da União. Quem prove que a Previdência não é deficitária. Isso é estelionato ideológico, isso é blefe. É isso que a universidade podia colaborar. E aí, voltando para a sua pergunta, Arnaldo, o que é que eu acho? É isso, o que o Brasil mudou é exatamente isso, professor. Existe uma fiscalização intensa hoje. A sociedade não aceita mais o fisiologismo que o Queiroz está errado. Devia ser preso. Quem cometeu ilegalidade. E isso é uma coisa boa. Até isso. Não estou dizendo, a sociedade não aguenta mais o Queiroz. Não sei se Queiroz, quem cometeu ilegalidade no exercício do cargo público, já tem 2 presidentes que estão presos hoje. Se o Brasil não tiver mudado com um dado desse, eu acho que não tem nada mais eloquente. Tem uma questão, dentro do que você falou, que não é discordando, mas é pontuando, que é o seguinte, você falou quando eu falo que o presidente está tentando governar diretamente com a massa. Quando eu falei bonapartismo, não foi nesse sentido. Talvez, né? Diretamente sem o Congresso. Não, pressionando o Congresso. Não é sem o Congresso. Porque ele mandou a PEC para o Mandando pressionar. Mas eu estou colocando conta. Mas isso é legítimo. O problema, eu sei. Ele está eleito. Ele está eleito. Está eleito. A gente está discutindo. E ele foi eleito nesse modelo. Ele foi eleito nesse modelo. Estamos discutindo, não. Agora, a questão a população, um contingente, eu não tenho um dado, por isso que eu não vou chutar o dado, mas mais de 40% da população, em 3 meses, não lembra quem votou para deputado estadual. Certo. Esse é um dado de pesquisa empírica. Tá certo, eu concordo com você. Então você não tem como exigir do deputado se você nem lembra quem votou. Não, mas esse é um problema. Ele pode exigir de qualquer da qualidade da nossa democracia. A qualidade é baixa. A qualidade o eleitor não lembra em quem votou. Então não tem como cobrar. Então eu acho muito difícil essa perspectiva de usar a rede social para o eleitor cobrar diretamente, porque... Mas ele não lembra onde você vê a votação do COAF hoje nas redes sociais, todos os Instagrams, bota lá o nome do cara. Isso não existia. É verdade o que o Romo está dizendo. O professor Romo diz assim, você não lembra quem votou, mas você chega lá e a mídia coloca o nome do deputado que votou contra. E você vai lá no aeroporto... Antigamente ele botava na Praça do Ferreira. Pois mas não tinha um impacto. Não elegia presidente, não. Não tinha. Não elegia presidente desse jeito, como na Praça do Ferreira. Só que a gente não sabe como é que vai ser esse governo digital. Realmente eu não sei. Bem, porque eles têm que passar na Câmara, tem que combinar com os russos. Exatamente, mas eles estão acuados lá, né? Também, eles estão acuados. Você vai ver um Congresso quando quer acuar um presidente, o que é que ele faz? Porque já foi... Você vai ver um povo quando quer apoiar um presidente, o que é que o povo faz? Você está subestimando a população brasileira. Não, mas esse povo aqui... O povo brasileiro é bom, é sábio, inteligente. Sábio. Eu sei. O povo brasileiro entendeu o seguinte... Ninguém está subestimando o povo. Olha, ninguém está subestimando, você diz que a gente está dizendo... A soberania popular. O professor está dizendo que esse povo aqui... Esse povo aqui para fazer movimento... Eu acredito que o povo brasileiro não quer mais corrupção. O povo brasileiro não quer mais tomar lá da cá. Quer uma coisa diferente. Ninguém quer. Todos nós não queremos. E é isso que nós vamos fazer mudar. A rigor, não é que o povo não quer mais. O povo no sentido massa, população, sociedade, nunca quis corrupção. Até porque ela nunca se beneficiou da corrupção. Uma meia dúzia dentro da elite brasileira é que promoveu essa corrupção nesse conluio com a representação política. Mas já se reelegeu o presidente envolvido em escândalo. Claro, eu queria saber qual é o plano, depois que passar a reforma da Previdência, que vai passar porque o Rodrigo Maia quer, como é que vai ser? O plano é crescer e a iniciativa privada assumir o Brasil. Então você acha que é suficiente só a reforma da Previdência? Não sei, o Brasil precisa encolher, o Estado brasileiro precisa encolher. Ok, eu sei, o Estado disse, mas se o Estado encolher, o Brasil cresce. Pronto, mas para encolher precisa mudar a Constituição, mano. Tá certo, estamos fazendo uma PEC. E como é que vai mudar se não tem articulação política? Estamos fazendo uma PEC. Fazer uma PEC não. Mas você poderia apoiar.
A questão, Nesse programa aqui, você tem a oportunidade de apoiar. Eu não sei nem qual PEC você está falando. Mas PEC da Previdência. Não, isso é outra questão, isso já está posto. Reforma tributária. Pronto, reforma tributária. Como é que vai passar sem articulação política? Apoiar, explicar para a universidade que ela precisa conviver com um orçamento menor. Você tem dois problemas para ser enfrentado, até concomitante à reforma da Previdência, que vocês acabaram de mencionar uma delas, eu vou colocar a outra. A reforma da tributária e a reforma do Estado brasileiro, ou seja, a repactuação do federalismo brasileiro. Porque é a reforma tributária, né? Porque isso... Mas o Estado brasileiro é grande, todo ele. Uma reforma... Não, mas quando eu falo de repactuar o federalismo, distribuição. Eu estou dizendo com relação às competências políticos e administrativas que foram tiradas do município e do Estado, tá? Bem como a repartição, a forma de arrecadação dos tributos e sua repartição. Isso não é problema, isso não é uma coisa federativa. fácil. É o Pacto Federativo. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Não é. São duas coisas. É uma briga de eu fico imaginando, queria colocar para vocês, como é que teremos discussões de uma importância como essa que eu acabo de mencionar e de uma complexidade política enorme. Com a Joyce Hausmann. Mas você é a resposta, essa política. A sua inteligência, o seu brilho, o seu programa, ela passa pela resposta. Na hora que você internaliza, coloca isso no debate para o seu ouvinte acompanhar o que você está falando, e assim, o ouvinte precisa saber, ele é o dono, todo o poder manda do povo, o ouvinte é o dono, o ouvinte tem o poder. E é muito fácil assim, vamos lá, o Estado precisa recuar. O Brasil quebrou, o Brasil estatal, porque o Brasil mas ainda tem reserva, fez o recurso. Ainda tem um dinheirinho na reserva, né? Tem 380 bilhões de dólares. Ainda tem. Pois é. Lá, que não foi deixado pelo foi injetado. Não, mas o que eu estou dizendo, ainda assim, é porque você está repetindo, ok, concordo com algumas coisas que você disse. Vamos fazer um ajuste. Mas existe 385 bilhões de reservas que o Brasil nunca teve na vida. Tá lá. Não sei o que é que vão fazer. Agora, se para mexer nisso aqui, tem que ir para o Congresso Nacional, né? Então é só para contextualizar para o ouvinte. Tem uma dívida de 80% do PIB. Sim, mas tem 385 bilhões ouvindo a conversa que tem uma espécie de colchão por conta do investimento interno. E são reformas que, por se tratar de PEC, vão exigir 3/5 do Congresso Nacional. A questão é política. 308 parlamentares de 513. Fazendo essa política, quer dizer, que está fazendo live no dia de quinta-feira, ele não vai conseguir aprovar nenhum PEC. É possível aprovar. Não vai fazer PEC hoje, comprando o deputado e distribuindo ministério. Mas a gente não está dizendo isso. Mas é o que prevalece. Eu não estou dizendo que você está justificando. Não, a gente está dizendo que tem que encontrar a política. Tem que encontrar a política. Mas por que você coloca as coisas? Não, eu estou dizendo a gente está dizendo... o modelo não era esse? Era o modelo presidencialista de coalizão. Que inventou foi o Fernando Henrique. Comprando emenda de reeleição. Começa aqui, mas entre esses dois modelos aqui, tem que dois... encontrar um modelo. Ele não está tentando. Ele está conseguindo o quê? Acabar com a possibilidade que tenha de haver algum consenso com o Congresso para passar as reformas que precisam. Não, ele não está querendo discutir fisiologismo. Olha, essa discussão certamente, nós vamos fazer outras delas, nós ficaremos aqui ainda tempo e não chegaremos a nenhuma conclusão. A produção já está ali me fazendo sinal de todo jeito que o tempo já se exauriu. Eu quero, Moreira, alguma coisa para... Não, só 30 segundos dizer que ele fala que não vai haver fisiologismo, mas há promessas disso. O próprio Henrique já prometeu 40 bi para os deputados. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Agradecendo aos professores Francisco Moreira, Rômulo Leitão, professor Maia e, em especial, agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.